Olá pessoal, estamos aqui na sexta-feira, né? Primeiro, nós não podemos deixar de agradecer ao Eric, que participou na quarta-feira, e a Larissa ontem na quinta-feira. Muito obrigado por terem nos ajudado nesse projeto. Larissa, escute o apelo de Gabriel. Gabriel quer ver os vídeos de Larissa. Larissa, por favor, escute o apelo dele. É bom que a gente ganhe as férias. E vocês que estão assistindo também. Nós não conhecemos todos, então não tem como nós estarmos apontando ou pedindo a todos. Então, por favor, se você se sentir à vontade, desejar participar também, fique à vontade para fazer o vídeo e postar. Se não quiser, manda pra gente que a gente posta. Mas participem também, tá? Verdade. Lembrando o título dessa semana, que diz o seguinte: a palavra, coluna do reavivamento. Qual verso para memorizar, Gil? Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Baseado em Salmo 119, versículo 154. E nessa sexta-feira, na lição de jovens, tem por título Viva a Palavra. Durante toda essa semana, e também tendo até como tema do trimestre, nós vimos que o reavivamento é questão de renovar o vigor espiritual. Ou seja, quando fala em renovar, nós podemos analisar de um ponto. Se precisa ser renovado, se precisa desse reavivamento, se precisa dessa vida novamente, é porque está morto, está morrendo, ou simplesmente porque precisa de uma boa dose de saúde nessa vida espiritual. Mas o que será que leva a acontecer isso, a essa morte dessa vida espiritual, a essa decadência? Será que é a falta de leitura da Bíblia? Será que quando nós paramos de ler a Bíblia, nossa vida espiritual morre? Mas em contrapartida, será que nós, se apenas lermos, por exemplo, os versos bíblicos que foram trazidos dessa semana na lição de jovens e também na de adultos, durante toda essa semana, são suficientes para nos reavivar? Vamos ver algo que Jesus disse para os fariseus. Ele disse o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Interessante que Jesus ele não estava concordando com as atitudes dos fariseus, porque eles viviam, mas não tinham amor, não tinha esse amor por ele. Mas o interessante é que ele fala aqui que eles liam a Bíblia. Ou seja, será que simplesmente ler a Bíblia resolve? Não, né? Nós vemos e até observamos dessa experiência de Jesus com os fariseus que há um espaço muito pequeno entre ler a Bíblia e praticar, mas há esse espaço. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque Tiago diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É muito fácil simplesmente ler a palavra, ouvir, mas o ponto-chave do reavivamento está em viver, em conhecer esse Jesus que é apresentado através da Bíblia, através das Escrituras. E ao analisarmos uma pessoa que ela tem a oportunidade de ser reavivada, ela muda de vida. E a lição traz meio que como uma receita para a pessoa que é reavivada. O estudo da Bíblia e a oração, mas o amor fraternal para aqueles que nos cercam é igual ao crescimento espiritual. Não adianta simplesmente estudar e não demonstrar esse amor que nós conhecemos através de Jesus Cristo. E para finalizar o que a lição traz, nós observamos o quanto frio está a humanidade, não está havendo mais amor entre as pessoas. E a partir do momento que esse mundo vai esfriando, que cabe a nós estar vivendo esse amor de Jesus Cristo, estar vivendo esse amor que nós conhecemos. E quando nós vivemos esse amor, nós atrairemos nossos lares, estando vivendo esse amor, a igreja estando vivendo esse amor, irá atrair aquelas pessoas que estão sedentas de um amor em suas vidas, estão sedentas de conhecer esse Cristo que nós vivemos. E está aí um ambiente perfeito para compartilhar assim o amor de Deus. Então que nós possamos estar aproveitando também essa oportunidade. Verdade. A lição de adultos trouxe o que o Carlos falou, só que com a ênfase um pouquinho num comentário aqui interessante, que é o seguinte: o anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vida. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho delas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Ou seja,
na ocasião em que nós vivemos, em que o inimigo lançar a mão da sua última cartada, que serão as obras do anticristo, apenas os que estiverem com as escrituras sagradas em mente serão capazes de distinguir quais são os atos do verdadeiro Jesus e os atos de Satanás, tentando forjar ele, sendo ele Jesus Cristo. Uma outra questão interessantíssima é, olha, apenas os que se fortalecerem o Espírito com as verdades da Bíblia poderão resistir ao último grande conflito. Sabe o que tudo isso quer dizer? Se você passou 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, se você tem um dia de igreja, se você tem um dia que você diz que você serve a Jesus, se o seu espírito não estiver firmado na base do avivamento, que é o estudo da palavra de Deus, você não vai resistir ao final do grande conflito. Muito forte isso que está sendo falado aqui. Mas é importante dizer o seguinte: não seremos vencedores achando que apenas pelos méritos de Jesus, apenas pelo que Jesus fez, nós alcançaremos a vitória. Não. Seremos por estarmos firmes nas verdades que libertam, que salvam as pessoas, que curam os corações, que transformam as vidas. Essas verdades estão apenas na palavra de Deus. Como a gente falou na lição da semana passada sobre a oração é o princípio de tudo. A oração é você falando com Deus. Eu gostaria de você ficasse isso em mente. A oração é você falando com Deus. E na Bíblia é o Senhor Jesus falando com você, te mostrando qual é o caminho, qual é o que você deve fazer. E por último, um dos pontos mais importantes, que é o que o cara já falou muito bem, que é a questão de viver essa palavra. A Bíblia fala assim, olha, para ler, a lição fala, para ler, ensinar e falar sobre fé é muito mais fácil do que viver a fé. Nessa semana você foi um bom praticante da palavra. O que a Bíblia te pede para fazer, você conseguiu praticar. Se você ainda não conseguiu praticar, está na hora de ler mais. Está na hora de ter mais essa palavra no seu coração e na sua mente. Eu estava lendo o livro Desejado de Todas as Nações e tem um capítulo específico que ela dá um conselho às pessoas. Ela diz assim, olha, as pessoas estão prontas para ouvir sobre Jesus, para ouvir os seus relatos, para se maravilhar ouvindo o que ele fez, mas não estão prontas para pelo menos refletir, ter em mente a sua vida. Se todas as pessoas estivessem prontas para ter em mente a vida de Jesus, os seus atos, como ele reagia a cada situação, nós saberíamos o que fazer e não temeríamos o mal que vem sobre nós. Que tenhamos isso em mente. A palavra de Deus em nosso coração tem o poder de transformar nossas vidas, de nos fazer mais vencedores. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem.